E está no ar o Papo de Treino Cash, o podcast que vai fazer o que nenhum outro canal já fez, ajudando você a entender melhor tudo relacionado ao seu treino, sua alimentação e esse estilo de vida que a gente tanto gosta. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Anderson Santos. Eu sou o Lucas Paradella. E você está no Papo de Treino. E hoje, eu e o Paradella vamos trazer um assunto polêmico aqui que eu acho que nunca foi trazido até hoje na rede. Paradella, você já viu? Não vi, não. Esse assunto nunca ouvi nenhum debate, nem nada. Antes da gente falar sobre, você já pensou sobre isso? Não, Nunca, cara? nunca. Será que a galera vai E é ficar? algo que aparece bastante, né? Bastante. É bastante. Todo Ele é bem esporte comentado, tem, sim. cara. Ele é bem comentado, só que ninguém parou, tipo, é isso. É isso, esse é o ponto, né? É um dos pontos a serem trabalhados. Já parou para pensar que todo esporte tem isso? Ó, se a gente pensar assim, vamos pensar em esportes, todo atleta bom, tá? Golfe, tem Tiger Woods, que foi um dos melhores do mundo aí, não sei se ele tá jogando, mas... No culturismo tem o Arnold. Pai Arnold. O Arnold, Eu não sou muito atualizado no basquete, mas temos Michael Jordan. No futebol tem o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Messi. boa. Culturismo, Ronnie Coleman. Phil Heath, né? Phil Heath também. Todos eles têm algo em comum. Vocês conseguem fazer uma ligação do que a gente está falando? Tá muito confuso isso? Então, deixa eu contar uma historinha aqui. E todo mundo já sabe, estamos no terceiro episódio. Então todo mundo sabe que eu trabalho com consultoria, pelo amor de Deus. Se você não souber, volta lá para os primeiros. Se não assistiu os primeiros, volta lá, tá? Eu trabalho com consultoria. E, cara, eu acredito no meu trabalho de verdade, né? O que eu vendo, eu realmente acredito naquilo que eu vendo, que é levar a pessoa para a sala de musculação, corrigir as falhas, consertar o que precisa ser consertado, né? Eu faço isso sempre com muito orgulho, assim, tipo, caramba, que legal, olha só que ferramenta legal isso que eu criei. E tinha um cara na sala de musculação que eu atendo, gigante, o cara era grandão. Mano, o cara podia ser atleta, sério, podia ser atleta mesmo. Shape bonito, grandão pra caramba, simpático. E eu falava pra minha esposa, eu falava, não gosto desse cara. Eu não gosto dele. Por quê? Eu falei assim, porque essa figura não bate. O cara era gentil, o cara era educado, o cara era gente fina, todo mundo gostava dele na sala de musculação. E o cara era um 3x4 absurdo. Eu falava, essa figura não tá batendo, eu não tô acostumado a ver essa figura. De errado. Normalmente esse cara ele é um pouco sério, tem uns que são mais arrogantes, porque são grandes pra caramba. Esse cara era a humildade em pessoa, meu. Ajudava qualquer um, desde o cara iniciante até o cara avançado, todo mundo podia consultar ele, que ele estava lá para ajudar. E vou te falar que muitas vezes eu vi ele ajudando gente que nem o professor ajudava. O cara estava fazendo o exercício errado, ele não gostava, ele ia lá e dava uma corrigida. Esse cara me incomodava. E eu estava tentando entender por que ele me incomodava. E aí, em um momento eu parei e pensei assim, do mesmo jeito que eu já fiz para você, né, corrigindo pontos de execução e tudo, né, se a gente for pensar em articulação glenomeral, que é a articulação do ombro, tem movimentos que eles expõem demais essa articulação, que eles podem levar para uma lesão. Mas uma coisa é eu te falar sobre isso. Outra coisa era eu falar o que ia acontecer se eu levasse para aquele cidadão e falasse assim, esse movimento que você está fazendo aí, cara, não é legal, hein? Ele pode machucar o seu ombro. Tá errado. E o bicho é gigante. Tá errado, o cara é gigante, cara. A gente já viu muito isso na internet. Muitas vezes a gente já viu professores técnicos, né, talvez até excessivamente técnicos, e a galera sentando a lenha, né, e eu tentando entender por que essa informação que eu tenho, que eu julgo ela ser tão valiosa, ela não vai ter o mesmo valor para aquele cara, né? Era algo que eu me perguntava. E aí, refletindo um pouco sobre isso, eu entendi. Cara, existe uma coisa chamada seleção natural. Eu entendi porque, assim, ele era um cara grande, ele era um cara bonito, ele era um cara bem desenvolvido. Sendo bem franco, nem todo movimento dele era bom, nem todo movimento dele era perfeito. Só que pra ele tava respondendo muito bem, né? Aí eu sei que vai ter algumas pessoas que vão dizer assim,
O cara tomava bomba, né? Grande desse. Mas, de verdade, ele devia ter uns 47 de braço, 48, eu acho, por baixo, assim. Ele dizia de pé junto que ele não usava hormônio. Eu não tô aqui para discutir o mérito dele usar hormônio ou não. Então, Porque não é porque você está usando hormônio que você vai ser grande, tá? Então, se ele usava pouco e talvez ele nem usasse, como ele mesmo dizia. Não falando. Né? Não sei. Quem sou eu para julgar? Não tô aqui para discutir esse mérito. Mas a questão é que o cara era bem desenvolvido, o cara era grande, o cara era forte. Ele treinava técnico, mas quando o bicho queria fazer força, Deixa eu fazer. mano, o cara tinha força. Mas você via ele mais treinando tecnicamente do que fazendo força. Mas quando você via ele pegando um supino pesado, um agachamento pesado, não tinha pra ninguém. Nem adiantava você querer treinar com um cara que não tinha como acompanhar, tá? Você é só se machucar também. E aí eu falei, mano, esse cara é a seleção natural do esporte. E assim como eu julguei que ele era pro esporte, cada esporte tem o seu destaque. Ou os seus destaques, porque não é uma pessoa só, mas parando pra gente pensar nisso, o que leva, por exemplo, um atleta a ser o campeão da categoria dele? Quais são os atributos dele? Essa parte mesmo, né? Tipo, como Deus deu aquela perfeição pra ele, né? Ele tem a estrelinha do lado. Tem a estrelinha do lado. Mas Não ele teve que se dedicar. Sim. Né? A gente não tem que tirar o mérito do Muito. cara. O cara teve que se dedicar ao extremo, teve que se esforçar mais do que a maioria. Foco dele, né? tudo. Ele teve que ter foco e ele teve que ter a genética. Sim. Porque Só se que ele foi não dar uma- tinha isso a favor, ele não teria sido o primeiro colocado. Sim. Isso só não vai acontecer num esporte de base, numa categoria, num campeonato que não é tão importante, que os melhores não estarão lá, que aí você não vai encontrar, talvez, esse Seleção conjunto natural. de seleção natural. Mas se, Pode até aparecer, mas se o é raro. esporte é de um nível alto, se a gente for pensar no Mr. Olímpia, é só seleção natural. O que eu quero dizer é, você pode usar o que você quiser de ergogênico, você pode suplementar como você quiser, Vai fazer- você pode treinar como você quiser. Pode ter o foco que for, Se disciplina você que não for. for seleção natural, você não vai ser Mr. Olímpia. Se você não tiver nascido para o esporte, se você não tiver a genética necessária, você nunca vai ser um Mr. Olímpia. Sim. Fica claro isso? Uhum. Espero que vocês estejam entendendo para onde a O gente que está que é a querendo seleção conduzir natural, esse raciocínio, tá? Não estamos tentando depreciar ninguém. Apesar de que vocês vão terminar esse episódio um pouco depressivos. Já vou Vai ficar adiantando. meio chateado. né? Mas tudo bem, eu já passei por A isso. galera vai falar assim, ó, não quero mais. Vai ficar um pouco chateado, mas calma que existem caminhos e soluções para isso. Só que aí, se a gente parar para pensar nisso, cara, isso leva a gente para uma reflexão. Vamos trazer para você, no treino, que era o que eu estava tentando te explicar. Você está treinando bem, está treinando muito bem, já está acima do que a maioria das pessoas treinam. A maioria das pessoas não treinam, mas como você está passando a treinar, só atleta, e mesmo assim já te digo que não é qualquer atleta, porque tem atleta que tem uma visão um pouco deturbada ainda de treino, do que seria um treino para competir. Porque eu vejo muito cara na sala de musculação que eu conheço, que já competiu. Tudo bem, competiu uma ou duas vezes, mas o cara acha que aquele treino lá pra ele tá bom, ele deveria estar treinando muito mais que aquilo. Porque treina fofo? É treinar fofo, é exatamente isso. Daquela treinar treinada fofo. fofa? Mas vamos voltar pro assunto, Isso aí a gente já falou no último. Faz aquele carinho Treino no músculo. fofo, né? Você tá fazendo carinho no músculo. Bem isso mesmo. E o que acontece? Esse cara que é o seleção natural, que é o cara que vai ter o destaque no esporte. Tá? Então, assim, se a gente for pensar a nível nacional, temos muitas seleções naturais. Temos casos recentes aí de atletas que foram descobertos com alimentações Bem básica. Bem... inexplicáveis. Como aquele cara consegue comer aquilo e ter aquele shape naquela condição. E hoje é a Algo bem potência que é no esporte. Algo bem extraordinário, né? Alguém pra gente admirar, bater continência e acompanhar e torcer muito, né? Pra essa figura aí, pra ele ter uma carreira brilhante como ele parece que vai ter. E junto com ele existem outras seleções naturais. Mas a questão pega aquilo que a gente estava fazendo de ombro. O Lucas estava fazendo essa semana um exercício. Foi essa semana, né? Foi Foi na anterior, foi no dia de peito.
porque era ombro anterior, era desenvolvimento, não era costas. Essa semana a gente treinou costas. É verdade. Foi na outra Foi semana. na outra semana, verdade. E aí eu fui lá para acompanhar o Lucas no treino dele e ele estava fazendo, inclusive vou colocar, vai ter o pipizinho aí, vocês vão ver aqui, ó, em algum momento eu vou colocar esse pipizinho, acho que eu filmei. Vou colocar Tá lá fazendo a o super treinozinho de execução. ombro, O Lucas, ele estava fazendo um exercício de desenvolvimento de ombro. Que, tecnicamente falando, galera, entendam o que eu quero dizer. Tecnicamente falando, ele expõe demais a articulação glenomeral do ombro dele. Quer dizer, ele fica mais propenso à lesão executando naquela angulação. Eu, só de pensar naquilo, meu ombro dói. Se eu tentar fazer o que ele está fazendo, com a carga dele, com menos do que a carga dele, provavelmente eu vou ter uma inflamação na articulação do meu ombro. E meu ombro não é um ombro fraco, eu tenho um ombro forte. Eu consigo trabalhar a carga, não se sinta menosprezado, mas eu consigo trabalhar cargas maiores de desenvolvimento com halter. Porém, naquele ângulo que você está fazendo, menos peso que você vai me lesionar. Mas sabe o que é engraçado, né? Eu tenho dores no ombro, né? Mas daquela execução eu não sinto dor. Pra você ver como Aí é quando curioso. eu joguei um pouquinho do outro jeito, eu senti a dor. Você tá vendo só? Pega o leque agora do que a gente está falando. Algo bem engraçado. E aí o que eu disse para você? Eu não acho esse o melhor ângulo para você estar trabalhando, mas os seus ombros estão desenvolvendo bem pra caramba. E você tá fazendo já daquele jeito, né? Não estava fazendo no laboratório eu sempre te passava com uma angulação diferente, mas na sua academia, a angulação do banco é aquele que você está usando. E aquilo está desenvolvendo seus ombros. Mas se você for para a internet agora e falar, olha galera, desenvolvimento de ombros, seu ombro vai ficar maior ainda, né? Então, segredos, aí o Lucas resolve lançar um cursinho lá, segredo para ter ombros gigantes. E ele vai mostrar a angulação com que ele trabalha. E essa angulação não machuca ele, mas me machuca e vai machucar a maioria dos mortais que estão assistindo aí esse vídeo aí. Espero que tenha muita gente assistindo. Estamos no terceiro episódio. Terceiro episódio tem que ter, né? Espero que esteja crescendo aí a nossa audiência. E o que acontece? Ele não é mal intencionado. Só que aquela dica que ele está passando vai machucar uma boa porcentagem da galera que estiver assistindo. Talvez você seja a seleção natural. Não estou dizendo. Pensou? Talvez, vamos descobrir isso lá na frente. Bom, o cara está desenvolvendo só com arroz e feijão, então pode ser, né? Talvez, tudo é possível. A questão é que, lamentavelmente, ou não, né? Talvez essa não seja a melhor colocação, mas o que a gente vê de explicação na internet vem de seleção natural. Porque vem da pessoa que obteve êxito, prestígio no esporte. Novamente, não é tirando o mérito desse atleta, porque ele se esforçou e ele se esforça. Sim. E ele merece, ele tá lá onde ele tá. Só que ele tem algo a mais. Na maioria dos casos, ele tem um algo a mais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes aquela dica que ele tá passando, que para ele não significa nada, não lesiona, vai lesionar a maior parte das pessoas. Agora uma pergunta, né? Que é do meu ombro e tal. Se eu executasse o certo, eu poderia ter uma resposta melhor? Talvez. Na verdade, isso não vai afetar o desenvolvimento. Não porque o movimento está acontecendo do mesmo jeito. O ombro anterior ele está trabalhando ali no desenvolvimento. Então, o fato de você estar num plano escapular ou não... Ele só vai evitar de ter lesionamento. De ter a lesão. É bem isso mesmo. Porque o movimento vai estar isso, na verdade, isso é limitado por um processo ósseo que as pessoas têm. Num ossinho que a gente tem lá na articulação, no acrômio, e algumas pessoas podem ter isso esse processo mais longo, outras têm um processo mais curto, então isso pode pinçar ou não. No seu caso, não pinça, mas para mim pinça e para outras pessoas também vai pinçar. É daí da onde entra aquelas discussões de não pode fazer puxada nuca, não pode fazer desenvolvimento nuca. E hoje em dia já não se fala que não pode. Se fala que é contraindicado para algumas pessoas. Para outras não existe contraindicação. E aí de onde vem a ideia também de seleção natural. Porque tem pessoas que mesmo fazendo o inadequado,
que seria o errado para algumas pessoas, eu digo que não é errado, porque se ele consegue treinar, não é errado. Mas para a grande maioria se torna inadequado a técnica que ele usa, mas para ele não machuca. Então ele pode e não lesiona. Mas para uma grande parcela É da só para população... evitar a lesão. O aumento se for aumento da massa muscular, não vai interferir em nada. Só vai interferir na lesão. Você pode lesionar ou não, exatamente. Se eu fizer o desenvolvimento naquele ângulo que você está, eu lesiono. Você não. Contraindicado para mim, não é contraindicado para você. Agachamento... Que é que a gente fala, né? Treino para cada um. Exatamente. Agachamento profundo. A pessoa tem boa mobilidade de tornozelo, boa mobilidade de quadril. Ela consegue descer o máximo, ela chega lá com o glúteo tocando o calcanhar praticamente, sem fazer retroversão pélvica. Já eu não consigo por causa do meu encurtamento. Eu já Indicado para uns, contraindicado para outros, né? Porém, existe algumas pessoas, e essas sim são seleção natural, que mesmo ela fazendo com retroversão pélvica, ela vai ter um bom desenvolvimento. Mesmo ela fazendo o errado, ela ainda consegue ter um bom desenvolvimento. Por quê? Papai do céu abençoou essa pessoa. Que coisa. Entendeu? Ela tem lá talvez ela tenha um maior número de células satélites Queridinho prontas. de Deus. Queridinho de Deus. Ô inveja desse maldito. Né? Ô inveja, que ódio. Você pode se matar se não chega naquele... Aí é que tá. E aí eu vou chegar como personal trainer, como consultor e falar assim, olha, isso que você tá fazendo aí, cara, não é legal, tá? Lesiona. Aí o cara olha pra mim, 86 quilos, assim, 90 quilos. Ele tá lá com 30 quilos a mais que eu de massa muscular e ele me dá um joinha e fala, valeu, pega esse seu conhecimento e faz o que você quiser com ele. O que você bem entender. Pra esse cara, não serve. Não adianta pra ele. Ele pode fazer roubado, correndo risco de lesão e não ter lesão. E aí a gente tem ótimos exemplos de pessoas que treinam. Exemplos assim também surreais, né? Discussões que a gente vê na internet. Pai Arnold fazendo ombro. Nossa, aquela elevação frontal dele. Nossa. Você já viu, tem foto, tem livro que se você pegar, tem foto do Arnold fazendo rosca direta. Duvido você achar alguém. Eu vou Qual tirar... que é? Aquele que ele usa até o Não, esse aí ainda tá bonitinho. Esse aí tá perfeito? Esse aí tá perfeito. Mas tem ele bem novo fazendo uma rosca direta mega pesada. Cara, ele fez praticamente uma angulação de 90 graus de roubo com a coluna para trazer a barra. Eu vou pegar essa foto, eu vou fotografar lá no livro e eu vou mandar para você por WhatsApp. Eu não vou colocar para eles verem, não, que eu não sei se isso pode dar algum BO. Né? Não tem autorização para postar foto. Mas ele tá quase 90 graus de angulação negativa, tentando puxar a rosca direta. Fez mal para a coluna dele? Não, tá de boa. Tá bonito o cara lá. Vai lá fazer. Já é. Primeiro, pega a carga que ele pegou com 18 anos. Não, que você ele conseguiu tinha. levantar o braço primeiro, né? Pega a carga que o pai Arnold fez e experimenta fazer aquela angulação lá com a sua coluna e me fala depois se você conseguir. Se você sobreviver, mas eu peço pra me fala se deu mandar bom em ou carta pra você. Se você conseguir escrever, se sobrar alguma coisa da sua medula óssea, você pode mandar pra ele. Pode deixar. Eu nem de brincadeira eu tentaria fazer aquilo, né? O ombro dele, as remadas do Arnold, que todo mundo critica, as remadas dele sempre fazendo aquilo que a gente chama de roubo, né? Eu digo sempre que o roubo tem hora também, tá? Tem momento para você roubar no treino, né? Porque a gente estava falando de série de força. Mas uma coisa é você ter consciência que você está roubando, tá? Outra coisa é você não ter consciência e fazer todo o treino sempre roubando, né? Aí isso não pode ser aplicado. É mais quando você está bem mais fadigado, né? É uma estratégia de treino que pode ser aplicada na hora certa de maneira consciente. Agora, se você não sabe que você está roubando, então você não deveria estar fazendo provavelmente daquele jeito. Porque aí não é estratégia, é inocência. Já é golpe. Agora, o ponto é esse. Pai Arnold é seleção natural. Ronnie Coleman é seleção natural. E vai você fazer o que eles fizeram. Faz aquele agachamentinho do Ronnie Coleman. Ainda que eles façam errado, tecnicamente dizendo. Fez mal para os caras? Não.
Então, o Arnold, eu vi ele outro dia fazendo remada, porque ele voltou a treinar agora, né? Eu perdi. E a remada dele continuou do mesmo jeito, com 70 anos, eu acho. Eu acho que eu vou mandar uma mensagem pra ele, falou, você tá treinando errado. Você tá treinando errado, Arnold. Meu, isso aí não é legal. Ele vai olhar e vai rir, ele não vai nem fazer ideia do que eu tô falando, porque ele fez isso a vida toda, e ele vai poder fazer isso a vida toda, e isso não vai prejudicar ele. Mas para a maioria de vocês que estão assistindo isso vai ser prejudicial. E aí eu acho que a gente pode colocar uma pedra. Veio uma dúvida agora. Manda aí. E questão da idade? Mesmo seleção natural não interfere? Talvez não. Talvez a idade não signifique nada. Tanto é que ele está treinando. Você dizer que ele não é orientado, que ele não é bem assessorado, é sacanagem, né? Sim. Estamos falando do Arnold. Não sei, eu acredito que ele tem alguém aí para pegar alguma dica. Não, talvez não. É o Arnold, né? É o Arnold, pra que, Boquete? Eu que inventei isso. É. Mas a questão é que eu acho que para a seleção natural, eu acho que até a idade não vai ser algo que pega. Tanto, né? Tem gente que pode extrapolar. O Ronnie Coleman extrapolou. Sim, e a gente sabe como está o pai Ronald hoje. Está numa situação um pouco complicada de saúde, né? Mas ele, além de ser seleção natural, ele foi muito além daquilo que o ser humano era capaz de fazer. Né? E ele não se arrepende, isso que eu achei legal dele. Não, eu queria aumentar mais ainda. Que homem. E a gente vê hoje em documentários de streams, atletas que competiam com ele, falando que por mais que ele se esforçasse, ele seria incapaz de bater. O Jay Cutler fala isso num vídeo lá. Por mais que eu me esforçasse, eu nunca iria conseguir pegar o Ronnie Coleman. E o Jay Cutler também é uma seleção natural. Sim. Mas o Coleman era mais. Treina bem também. Treina bem. Porque, o cara é inteligente pra caramba. O cara é formado em Direito, acho que ele tem PhD. O Jay Cutler não tenho certeza, mas ele não é uma pessoa pouco letrada, não. Ele é muito bem instruído. E mesmo assim ele não conseguia pegar o Coleman. Mesmo ele sendo já um sujeito privilegiado, tendo ganhado a Olímpia, ele não era capaz de superar o Coleman. Mesmo a seleção natural não conseguiu superar outra seleção natural. Não, a seleção natural. E aí vem aquela pergunta. Eu só esqueci como é que a gente colocou ela. Será que a força de vontade, a dedicação, supera o talento? Os dois juntos, não. Força de vontade, ela consegue superar o talento? Se você é um cara muito dedicado, você acha que você consegue superar o cara que tem a seleção natural, que tem o talento, que tem a estrelinha? Não. Eu concordo com você. Não chega, não tem como. Só se o cara não tiver força de vontade. Se o cara, pra mim, por ponto de vista, se o cara não treinar tal, tá bom, sou seleção natural, mas não ter um foco, eu acho que eu consigo bater. Mas senão, exatamente. E aí o talento pode superar. Porque não basta você ter a estrelinha. Você tem isso é legal a gente deixar claro também, que senão o pessoal vai dizer, então esse cara não precisa se esforçar. Não. Se ele não se esforçar, ele não vai dar o máximo, ele não vai chegar no máximo do desenvolvimento dele. Então, se ele fizer corpo mole aí no meio do caminho, o esforçado pode superar ele sim. Porque ele pode estar ali muito convencido de que ele já está num ponto bom. Ninguém vai bater ele. Ele não se esforça, e aí você vê o cara lá que está dando 110% dele, e ele acaba batendo esse cara. É um a mais, né? É um a mais. É um a mais. Agora, se ele é seleção natural para o esporte, né? Se ele tem a estrelinha lá em cima, e ele é um cara extremamente focado, ninguém vai bater esse cara. Aí ninguém vai conseguir tirar. Você pode ter a mentalidade que for. Você pode acordar decidido todos os dias da sua carreira. Você pode se matar todos os dias ali. Superar, e você não vai conseguir bater esse cara. Existe a possibilidade da gente ter 2, 3 seleções naturais competindo ali, e uma ser melhor que a outra, e o segundo nunca conseguir superar o primeiro. É o que tá tendo muito. É o que tá acontecendo no esporte. E não é só um esporte, né? Não. Tá tendo muitas batalhas, em todos os esportes que eu tô vendo, tá tendo uma... Porque o alto rendimento hoje esportivo, ele tá muito desenvolvido em qualquer esporte. Então, assim, cada esporte tem... Tá tendo muito estudo, né? Exatamente. Tá tendo muito estudo. Então, todo mundo tá num nível competitivo muito alto. E às vezes o que separa o primeiro do segundo, às vezes é algo muito pequeno, na natação e em outras modalidades, né? Na natação, às vezes, é milésimos de segundos que diferencia o primeiro do segundo, mas o segundo não consegue bater o primeiro. Né? Tudo bem que a gente falou de um extremo da natação. Mas o cara pode se esforçar ao máximo. O cara pode... Exatamente. Tem algo... Só que o ponto é, a seleção natural é o que normalmente traz a informação. Porque a gente sempre vê... É isso que a galera se baseia sempre, né?
E usar a base da aí seleção é natural. onde isso pode não dar muito certo. Porque às vezes você não faz o correto, você não faz o 100% certo e funciona para você. E aí vai o nosso coleguinha lá, que está acompanhando a gente, e tenta aplicar aquilo e ele não tem aquele Manda desenvolvimento. aquele treininho bonito do Arnold. Ou não, ou manda outra Aquele carinho coisa. tranquilo do Arnold Né? ali, ó. Ele pega a dica lá do cara que que é o destaque, que é o normal. Sim. Eu tenho como referência também. É porque o conhecimento que eles. O conhecimento que passam, né, pela internet é esse conhecimento, é do atleta, né? É do atleta, porque é o alto rendimento que sempre está levando esse Sim. conhecimento, mas essa informação do alto rendimento, ela nem sempre vai ser aplicada em todo mundo, né? E aí a gente volta naquilo que a gente já estava batendo no segundo e no primeiro episódio, de que existem muitas variáveis, de que cada pessoa é única. A gente vai sempre estar girando em torno disso, né? Mas, espera aí. Vamos trazer um pouquinho de luz, né? Que até agora acho que a gente Eu acho só que a galera ficou desanimou, bem né? chateada, né? Acho que a galera até quer desligar o vídeo. Já bateu uma deprê agora, né? É. Tá bom, você não é seleção natural, quer dizer que você não vai crescer? Não. Quantos quilos você ganhou? Ganhei 15, né? Não. Mais ou menos Mais uns ou 15 menos quilos? mais ou menos 15 quilos, mais ou menos. Tá, eu não tô no meu maior peso, não tô no ápice da minha performance, né? Eu não tô com essa disposição mental, fazer. psicológica pra chegar nesse ponto. Mas eu saí dos meus 58 quilos, chegando ao meu ápice de 95. Os 95 eu não fui capaz de suportar, de sustentar. Deixei baixar para 92, 93, que era algo aceitável, porque eu não aguentava mais comer. Isso Tava daí. muito difícil. Não era Esse é nem difícil. treinar. O treinar a gente treina, Treinar- galera. A gente vai para a sala de musculação, Treinar é o mais suave, dá eu o acho. nosso máximo e a Treinar. gente consegue. Agora, comer tava difícil. E não era sobre o uso de ergogênicos. Né? Não é assunto para esse tópico. Eu já usei o hormônio, não foi nessa situação. O hormônio não me fez chegar no ápice da minha performance na época. Você tava com quanto nessa época? Quando eu usei, eu acho que eu tava com. Eu tava com 70. Não, mentira. Eu tava com 74 quilos, 77. Usei hormônio, fui para 84, num espaço de tempo bem curto mesmo, assim, sem precisar fazer grandes alterações, só fazer o que eu estava fazendo. E aí passou o efeito do hormônio, do pó veio, ao pó voltará, voltei para os meus 70 e poucos quilos. Mas eu já tinha construído um shape dos 58 aos 70 e pouco natural. Então, assim, não voltei ao pó, porque existia uma base, existia uma construção muscular. Só que eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais evoluir com o conhecimento que eu tinha. Bateu um pouquinho de desespero, o que a gente faz? Vamos ali no Zé do Bar, tomar uns negocinhos, né? Sem saber o que tá fazendo, vamos lá? Aí fui lá, fiz aquele negócio, Mandou uns botijãozinhos. mandei uns negocinhos meio bagunçados lá, passou o efeito, voltei aí a estaca zero do antes do hormônio, e aí eu percebi que não era aquilo que eu queria, porque eu não queria depender do hormônio para ser grande. Eu achava que tinha que ter um outro caminho. Então, voltei a estudar, que nem um retardado, que nem um louco, para conseguir conhecimento para chegar nos 95. Antes disso, ainda teve um outro uso de hormônio também, que também não foi bom. Mas ali você teve algum que você fez? O treino dia tudo certinho, mais o hormônio, não? Não. Não, nunca você pegou. Não, porque focou em isso foi tudo. numa fase muito primária, assim. Ah, tá. Depois que eu Depois que eu bati o martelo e falei, não, não é isso, eu vou estudar, aí eu percebi que eu não precisava do hormônio. Que eu percebi que eu não tinha mais limite. O limite ele estava na minha mente e até onde eu era capaz de suportar. Esse era o limite. E eu suportei até os 95 quilos. Os 95, na época, foi o meu limite. Hoje, me dispondo a fazer o que eu estava fazendo, provavelmente eu ultrapasso os 3 dígitos, porque eu faria essa alimentação, essa dieta de uma maneira diferente. Dentro do meu conhecimento na época, não tinha nutrição, não tinha nada. Dentro do meu conhecimento na época, foi o que eu consegui fazer. Bati 95, 95 não dava, deixei cair para 93. Depois de 93, me preparando para competir, desci para 92, aí sofri um acidente. Aí, Eu lembro do quando você me um contou. acidente da perna, aí baixou para 70 e pouco. 70 e pouco só tive coragem de chegar nos 80 e tralalá. Né? Não tive coragem para respirar para fazer além disso. Na verdade, a coragem que eu digo é por causa do ritmo de trabalho hoje, que
me impede de me dedicar tanto assim, né? Tá brabo o negócio. Mas ainda voltarei. Mas a questão Quero ver. vou voltar, me dá um tempinho que eu volto. Isso, para eu chegar nesse nível de desenvolvimento, cara, eu tive que fazer tudo muito certo. Treino muito correto, periodizar o treino muito certinho, a dieta dentro do que eu sabia, dentro do que eu tinha entendido até então, mesmo antes da nutrição, que eu fiz para mim, foi muito, muito encaixada e aí tudo começou a responder. O shape respondia. Eu fazia o treinamento e a dieta ela supria a demanda do treinamento e isso me gerava anabolismo e a consequência disso foi 95 quilos, foram 46 de braço, eu acho. 46. Eu não lembro se eu tenho medida de 47, preciso dar uma olhada nas fotos. Porque eu costumava registrar por foto. Tipo, nossa, pra ninguém falar que eu não tinha, né? Hoje eu não tô com esse braço, hoje eu tô com uns 43, 44 mais ou menos. Que não é nada ruim também, principalmente para quem não usa hormônio. Mas cheguei num nível maior. As fotos que eu vejo daquela época são absurdas, assim. Mesmo assim, não era seleção natural. Ou talvez até fosse, porque não estava no uso de hormônio, não sei, nunca vou saber, porque eu não usei hormônio para chegar nesse ponto de desenvolvimento. Mas se eu não tivesse tudo muito certinho, não dava certo. Não ia bater. Eu já tentei muito, já tive muita força de vontade antes disso, com pouco conhecimento, fazia, não funcionava. Você pega um cara que é seleção natural, ele faz muito menos, ele luta muito menos do que eu lutei, não estou tirando mérito, mas ele precisa de menos esforço para chegar naquilo e ele supera aquilo. E tem como analisar a seleção natural antes daquele todo foco? Normalmente, tem como dar uma olhada e falar, pô, isso daí... Não, no esporte os treinadores percebem através dos atletas, né? Eu te mandei um link de um atleta que chegou no Olímpia em um ano, nível de Olímpia em um ano. Mas por quê? Porque ele tem alta responsividade a altas dosagens de hormônio. Então, não basta usar muito hormônio para chegar num nível tão alto de competição. Você ainda tem que ter uma alta responsividade, né? É esse o termo. Ou palavra difícil. Você falar, tá tremendo. Esses hormônios, porque a gente conhece no dia a dia pessoas que usam uma dosagem cavalar de hormônios. Mas seleção natural não e não tem desenvolve. Como. Não existe como, né? Você tipo, pegar, ver a pessoa treinando ali, vai que nem. Você vai na minha academia lá. Aí você vê o pessoal treinando, pegar e fala, pô, isso daí tem uma genética boa, uma seleção natural. É possível? Não, né? Depende da resposta que Você dá, né? só acha, você só tem um palpite. Não, tipo, Você dá tem pra ter um palpite, mas não... Esse cara pode dar bom. Esse cara pode onde você começa a pensar que esse cara pode chegar numa colocação boa de um campeonato. É o que a gente chama de boa genética. Esse cara tem boa genética, porque você percebe que ele come um pouquinho melhor, o corpo já responde. Ele treina um pouquinho melhor, o corpo já responde. E aí, às vezes, essa pessoa que está assistindo a gente treina muito melhor, se esforça muito mais do que aquele cara, mas ele não conseguiu ter aquele resultado. Porque, infelizmente, ele não é seleção natural. Porém, não existe limite, não se limite. Você pode ganhar uma boa quantidade de massa muscular, você pode ter uma ótima performance, você vai chamar atenção na praia de qualquer jeito, as pessoas vão olhar pra você e vão falar: caramba, que shape do caramba. Você não vai, eu só penso assim, você só não vai conseguir ser o primeiro, ser um Olímpia. Você não vai ser um Olímpia, não quer dizer que você não vai ter um Pra quem não conhece ótimo shape. Pra quem não sabe o Olímpia, vamos jogar no futebol, você não vai ir pra Copa. Exatamente, você não vai ser chamado para a Copa. Mas não quer dizer que você não possa ser jogador de futebol, né? Porém, o alerta que eu faço é para a gente tomar cuidado porque existe essa diferenciação. Tem gente que mesmo fazendo o exercício errado, mesmo fazendo aquilo contrário àquilo que é recomendado, ele ainda assim tem um bom desenvolvimento. E a gente tem que tomar cuidado com o nível de informação que a gente tem na internet, porque muitas vezes essa seleção natural pode estar dando essa informação. E essa informação, infelizmente, não é útil para a grande maioria. Então, fica um recado para a gente também dar atenção para os frangos, para os menores, que podem não ser seleção natural. Para os que estão tentando. Mas eles estão ali te dando um conselho de valor que vai te ajudar a se desenvolver. A gente não é gigante, a gente não é seleção natural, mas não quer dizer que a gente não conheça os caminhos para te orientar, para te ajudar a chegar vai tentar chegar mais perto, né? O máximo que der, assim, a gente vai tentar chegar. A gente vai estar também para ajudar, não estamos? Mas não somos seleção natural, infelizmente. Quer dizer, eu acho que não sou.
Pelo menos eu não me vejo aí como Seria bom, hein? ou só comendo ovo e salsicha Nossa. e tendo um shape, né? Eu preciso É ter maravilhoso. muito mais que isso. Eu preciso comer muito mais, fazer muito mais para chegar a algum resultado. Mas não me impediu de ter um shape respeitável. Não é agora, mas assim, eu tava. Vamos. Não tô passando Bora. vergonha, vai. Se eu for na praia, eu não passo vergonha. Mas pra competir não dá. Não, mas com a vergonha acho que não tem vergonha como. não, Você mas- treinar não, direitinho, É, não tem como. Não. Você não precisa ser seleção natural Tem pra passar dignidade. vergonha. É. Dá pra ter dignidade. Dá. Dá. Então é isso, galera. A gente só trouxe o assunto hoje de seleção natural, que eu não sei se alguém já trouxe dessa forma. Fica a sua reflexão. O pessoal conversa sobre, mas só que nunca parou pra pensar que existe isso. Eu acho. Foi mais esse meu... E é por isso que às vezes ele te fala, ele é gigante, e ele fala, ué, mas funciona pra mim. Só que não vai funcionar pra você. Tem muita... Não sei se eu já perguntei diferença de tempo pra eles. Ele consegue De tudo recuperação? num tempo de tudo pra ele é melhor, né? Mais fácil, né? Então o tempo de recuperação dele é Recuperação. melhor, o anabolismo dele é mais rápido que o seu, ele pode comer menos que você e ficar maior que você. Qualquer é um o que raio, ele fizer, ele... é um raio no sujeito que Deus abençoou. Esse é o seleção natural. Existe a seleção natural, galera, é isso que a gente quer deixar claro nesse capítulo. Existe a seleção natural, tá? E dessa forma eu acho que a gente consegue colocar uma pedra nas brigas e nos conflitos que tem na internet, porque o pessoal fica brigando entre certo e errado. E na verdade não existe certo ou errado. Existe para quem? Funciona para um, não funciona para outro. Porque um pode ser a seleção natural e o outro pode não ser. Então, cuidado aí com a informação que você pega na internet e cuidado com a afirmação que a gente faz a respeito de alguns assuntos. Porque só os idiotas têm absoluta certeza de tudo. Isso é Você verdade. não sabia que ia soltar essa, né? Não, jamais. Mas é verdade, Pior que só é. os idiotas têm absoluta certeza de tudo. Acaba não aprendendo nada, né? É Assim, importante a gente ter a mente aberta e refletir a respeito de tudo. o que tá Porque certo. existem vários caminhos para um mesmo meio e todos eles podem levar para o mesmo lugar. destino, né? Então é importante a gente... A nossa característica é essa, né? É discursiva, é reflexiva, E pensar bastante, né? tem que pensar bastante, porque... Até eu... o povo acha que é só puxar ferro, né? Marombeiro não pensa, marombeiro pensa sim, mano. Tem que pensar e tem que pensar muito. pensar Senão a bastante. gente empaca e não chega lá. Tá certo? Encerramos por aqui? Só, né? Acho que ficou Deu claro, bastante. então... Se deu pra entender. É. Se não deu, mande perguntas, por favor. Por favor, mandem perguntas. Falem aí nos comentários aí a respeito, o que vocês pensam sobre isso. Se vocês já tiveram essa linha de raciocínio, se vocês nunca tiveram, se vocês concordam com a gente, ou se vocês discordam da gente, vocês têm o direito de discordar da gente também, né? Manda aí, aceita Até qualquer bom, coisa. já até outros conteúdos até pra A poder... gente aceita também. Fiquem à vontade aí para opinarem aí naquilo que vocês acharem interessante. Não é mesmo, Paradela? É isso mesmo. Então, voltamos na semana que vem Voltamos. com mais Então, assuntos tá. polêmicos, será? Bem mais. Eu quero. Eu gosto. Talvez a gente fale sobre dieta no próximo capítulo. De qualquer forma, não percam. Se você não segue a gente, já aproveita e se inscreve aí. Se gostou do conteúdo, se Dá foi aquele útil para like. você, like pra nós. Tamo juntos e continuem acompanhando aí a evolução do Paradela. Que mais Vamos pra que frente vamos. a gente traz isso de maneira um pouquinho mais clara e mais evidente pra vocês. bom, Vai bom. ficar bom. Tamo junto aí. Forte abraço pra Se vocês. gostou, compartilha. Se não gostou, também compartilha. Compartilha, Compartilha de nós, qualquer jeito. ajuda nós. Compartilha xingando, mas compartilha. Tem boas intenções esses dois aqui, vai. Pelo menos isso, né? Vamos lá, tamo junto, galera. Forte abraço. Até o próximo. Até o próximo. Bora. E aí? Legal? Gostei, velho. Ó, Mais esse leve, mais esse daqui light. fez eu pensar muito, velho. 38 minutos.